Oi gente, eu sou a Lara, eu falo de negócios e empreendedorismo e uma curiosidade sobre mim é que eu gosto bastante de estudar sobre finanças, não é à toa que o meu TCC é sobre o assunto e eu descobri que vocês também gostam de falar de dinheiro. Então aqui eu vou unir o útil ao agradável esse mês, começando com o vídeo mais votado ali no meu Instagram e depois na sequência eu vou falar sobre como que eu organizo o meu dinheiro no próximo vídeo. Então, para não perder, se inscreve, curte, comenta, faz todas essas coisas. Hoje eu vou trazer para vocês algumas das lições que eu aprendi com a vida, lendo, enfim, vivendo, que me fizeram ter um olhar diferente sobre algumas coisas. Começando com a primeira, ninguém é maluco. E apesar de não trabalhar, nunca ter trabalhado, mexido ativamente, com o mercado financeiro, eu estive do lado de pessoas que trabalhavam nele. Então eu aprendi muito nova sobre crédito, sobre financiamento, sobre consórcio, investimentos, bitcoins e coisas que as pessoas normalmente têm um certo interesse, mas não tem ninguém para perguntar. Então, o meu primeiro curso, por exemplo, de gestão financeira foi com 16 anos de idade. Então sempre foi uma coisa que eu me interessei e corri atrás. Eu estava perto dessas pessoas e foi muito positivo para mim. E por isso eu sempre estava um passinho à frente dos meus colegas que estavam no ensino médio comigo, não sabiam nada sobre o assunto, não corriam atrás, não tinham para quem perguntar. Então, com isso, surgiu um hábito também negativo na minha vida, que foi o de julgar as decisões alheias. Então, eu via ao meu redor, por exemplo, colegas que andavam de ônibus e estavam comprando bolsa de grife. E eu me questionava, poxa, mas o que motiva uma pessoa a gastar 20 mil reais, que ela acha que ela está investindo, mas na verdade não, ela está gastando mesmo, não traz nenhum retorno de fato, Mas eu nunca falava pra ninguém, era uma coisa interna minha, eu ficava me questionando e pensando, cara, se eu tivesse com esse dinheiro na mão, eu ia fazer um uso muito melhor dele, ia transformar esses 10 mil em 20, e ficava realmente me achando superior, sei lá, pelo pouco de conhecimento que eu tinha. Só que aí que tá, esse foi o meu erro, porque partindo do pressuposto que a vida financeira é importante para as pessoas e tem um lugar de peso na vida delas, ninguém é louco de tomar uma decisão para se autodestruir. Ninguém é louco de gastar, enfim, a quantia que for para no dia seguinte estar com o saldo negativo. Pelo menos ninguém faria isso conscientemente na minha cabeça. Mas as pessoas tomam decisões que na cabeça delas é a melhor que elas podem. Então elas tomam decisões baseadas no conhecimento e na experiência que elas têm até aquele momento. Então não cabe a mim julgar o porquê que ela fez isso ou porquê não fez aquilo. Eu acho que quando a gente sabe um pouquinho, a gente acha que a gente sabe de tudo, quando na verdade não. Eu sei pouquíssimo e eu já tava com um ego desse tamanho, apesar de não exteriorizar isso. E aí eu aprendi uma coisa muito preciosa, que existem coisas que antes de serem aprendidas precisam ser vividas. Então, às vezes, aquela pessoa que compra um curso na internet de como ficar milionário, que é claramente um golpe, precisa aprender desse jeito a não confiar em qualquer um na internet. Eu mesma precisei quebrar a cara uma vez em um golpe de estelionato para aprender que não se compra, não se tenta dar um jeitinho em qualquer coisa para levar vantagem. E um conselho, ele é muito precioso, principalmente para quem tá dando, porque faz parte de algo que a pessoa já aprendeu. Mas hoje em dia eu só dou conselho se me pedem. Então eu não vou ficar distribuindo porque eu sei que às vezes a pessoa não tá nem aí, ela quer e precisa viver aquele momento para aprender alguma lição na vida dela. E quando a gente tá falando de financeiro não é diferente. Então, resumindo, eu aprendi que cada um toma suas decisões, algumas pessoas tomam decisões melhores e mais embasadas que outras e é assim que funciona a vida, ninguém é louco de, enfim, tomar uma decisão que ela tem plena consciência que é ruim. A segunda coisa que eu aprendi tem muito a ver com tempo, paciência e espera. Então a gente olha para alguns caras, empresários, investidores que a gente admira e fica achando que eles sabem de algo que mais ninguém sabe, que você não conhece, quando na verdade nem sempre é assim. Então saber investir é um conhecimento técnico e é uma habilidade construída assim. Mas o grande diferencial é o tempo. Tem um investidor que é super famoso, que é aquele Warren Buffett. Ele tem 92 anos de idade, tem, 85 bilhões de dólares na conta. E eles dão muita ênfase nisso, nos 85 bilhões de dólares na conta. E aí, o que acontece? Todo mundo olha, caraca, eu quero ser igual ele, quero, ser bilionário. Só que o que não te contam é que desses 85, 82
ele ganhou só depois dos 60 anos de idade. Então, caraca, olha que informação preciosa que às vezes você nunca saberia. E eu sei que eu tô falando em uma escala muito alta, na casa dos bilhões, quando às vezes você não sabe nem o que é 1 milhão na sua frente, mas o que acontece e o problema real é que a gente quer um alto nível de dinheiro na nossa conta quando a gente não tem maturidade e capacidade para gerenciar e lidar com todo esse dinheiro. Eu gosto muito de uma frase que diz que a sua riqueza, ela cresce de acordo com a sua capacidade. Então, muitas pessoas que ganham quantias muito grandes do dia para a noite não sabem lidar com elas. Quantas histórias eu já vi, pessoalmente ouvi esses relatos de herdeiros, o pai faleceu e ganhou a herança assim, né, do dia pra noite e torrou em 3 meses. E, cara, é um caso de verdade. Eu conheço um menino que estudou na mesma escola que eu, que teve exatamente esse desfecho na vida dele. Ele gastou tudo e comprou carro e viagens e restaurantes caros e não sabia lidar. Poxa, que dó, o pai levou anos para construir uma coisa que o garoto gastou em meses, porque não tinha maturidade para lidar com grandes quantidades. Então, melhor do que receber grandes boladas de uma vez só é você saber lidar com pequenas e constantes a sua vida inteira. É muito mais inteligente, mais sábio e com certeza vai fazer você chegar em patamares mais elevados. Não estou dizendo só financeiramente, mas enfim, entenda como quiser. A terceira coisa que eu aprendi é que existem decisões que só são tomadas ao lado de quem realmente gosta de você. E durante esses anos eu participei de programas e fui aconselhada por pessoas que eu admiro muito hoje e eu construí uma base de relacionamento muito legal. E a história mais recente disso, que eu vou falar agora, é justamente uma quando eu liguei super em dúvida para uma das minhas mentoras, que eu conheci nesse último programa que eu participei, e eu liguei para ela e trouxe esse questionamento, perguntei o que ela achava, se era uma boa ideia, e eu fiquei com ela 1 hora no telefone só ouvindo o que ela tinha para me dizer. Ela me ajudou bastante, no final das contas consegui tomar decisões mais embasadas, com base em outra pessoa que tem mais vivência, mais conhecimento, mais experiência do que eu, e isso é muito positivo. E essa decisão em questão com a minha mentora foi uma decisão de vida profissional, de negócios, mas eu aprendi a fazer isso na vida financeira também. Então, antes de tomar decisões importantes que envolvem quantias maiores, eu tento conversar com alguém que entende do assunto. O que acontece? Quando a gente não tem essas pessoas, a gente fica escravo de opiniões de pessoas da internet, seja ela qual for. Opinião genérica e conselho genérico não se aplica na sua realidade. Não adianta você ouvir conselho de alguém que joga um jogo diferente do seu. Um guru de internet é como se fosse um adolescente que faz day trade por hobby, tentando aconselhar uma pessoa que tem um caixa muito limitado porque o marido acabou de morrer. Então não existe, não tem como você querer escutar conselho de alguém que não sabe da sua realidade, não sabe como aqueles R$100 pode impactar depois futuramente se você perder. Então é muito interessante que você não somente siga pessoas que sabem do que estão falando, que sabem da teoria e da técnica, mas pessoas que se importam e te conheçam a sua realidade e saibam aplicar todo esse conhecimento que elas têm na sua vida, no seu contexto, enfim. E não é que o conselho da pessoa que te conhece é a prova de erros, tudo tem seus riscos. Mas tem aquela frase, né, que o sucesso sem o sucessor é fracasso. Então, como que você quer tomar uma decisão baseada na sua experiência que você não tem? Então, é muito complicado. Então, eu prefiro viver dessa forma. Quando eu tenho uma decisão importante, juntar pessoas que eu gosto, tomar uma decisão na mesa da minha casa, com a minha família que se importa, com pessoas que realmente gostam de mim e querem me ver bem. Então, resumindo, aprenda com quem sabe mais do que você. E, de preferência, uma pessoa real. A quarta coisa e última que eu aprendi é o plano de contingência. Para você que não sabe, é o gourmet plano B. E quando a gente fala desse assunto e tudo mais, eu me considero muito conservadora. Então, às vezes, uma pessoa me para, meus amigos, em onde você investe? Você coloca teu dinheiro na bolsa, em ações,
em criptomoeda. Não, eu sou bem conservadora quando a gente tá falando desse assunto e eu não me sinto segura para investir grandes quantidades em coisas muito incertas, né? Eu não gosto de pagar pra ver no que dá. Mas eu só aprendi a ser assim porque eu já perdi quantias consideráveis de dinheiro. Então hoje em dia eu penso 15 vezes onde que eu vou colocar meu dinheiro suado e, como eu já falei, peço a opinião de pessoas que conhecem mais. Por isso que eu sou mais segura, digamos assim. E com isso, eu aprendo também que você não precisa esperar o tempo das vacas magras para se planejar. Então, o ideal na sua vida é você ter um plano, uma rota diferente, alternativa para caso tudo dê errado. Alguém me perguntou no Instagram hoje mesmo, falando que queria ser empresário, o que fazia, né? Porque tava no ensino médio. Eu falei, bola outra coisa, tenha um plano B, porque é muito possível e provável que dê errado. Você é super nova, não tem conhecimento, não tem experiência profissional, acabou de sair da escola, então pensa em outra coisa, tá? Tem uma rota, tem uma reserva de emergência. E dei meus conselhos, mas enfim, o que eu quero dizer é que você não somente tem que ter esse escape para, putz, caso dê tudo errado, vou sair dessa forma, mas você ter as várias alternativas e pense antecipadamente no que pode dar errado para isso não se tornar seu ponto cego, sabe? Então, o negócio de ter uma reserva é muito interessante, porque antes de empreender, eu trabalhei por 4 anos, juntei um dinheirinho, porque assim, se tudo desse errado, eu conseguiria ficar 6 meses, 1 ano vivendo tranquilamente, né? Antes de conseguir outro trabalho. Então, é interessante pensar nisso, porque, cara, e se você for demitido amanhã? E se a internet acabasse? E isso é bem importante de se pensar em todas as ocasiões. Você vai viajar? Putz, e se sua mala sumir? Como que você vai? Você tem uma reserva financeira para isso? E em tudo na vida eu sou meio assim, então é um hábito que eu construí com o tempo também. O nome disso é plano de contingência, então se você quiser eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Existem algumas técnicas para construir um desse na vida, em várias ocasiões, então comenta aqui embaixo se você quer, comenta aqui também se você tem alguma lição que você aprendeu que você queira compartilhar e até o próximo vídeo, falou!